Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você já a estar se assentando, acalmando o seu coração, para então darmos início ao culto ao Senhor. A palavra de Deus, no Salmo 57, verso 5, nos diz: "Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória." Nós estaremos exaltando o Senhor no dia de hoje, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Vamos colocar em pé, vamos então invocar a presença do Senhor, vamos também, contritos, já confessar os nossos pecados para adentrarmos dignos em Sua presença. Pai querido, nós te somos gratos por essa oportunidade renovada que o Senhor nos dá de estarmos novamente em Tua santa presença, nessa casa de oração. Te somos gratos porque fomos movidos pelo Teu Santo Espírito, Senhor, para estarmos aqui. Reconhecemos, no entanto, Senhor, que não somos dignos, não somos merecedores. Muito pelo contrário, somos falhos, ó Pai, somos pecadores. Por isso, ó Pai, já nesse instante, lhe confessamos os nossos pecados e rogamos que o Teu Santo Espírito, o Espírito do Teu Filho, Jesus, esteja nos purificando, para que possamos adentrar dignos em Tua presença. Senhor, aceita todos os atos deste culto. Que todos eles sejam exclusivamente para a honra e glória do nosso Salvador, do único Senhor, Jesus Cristo. E é no nome precioso dele que oramos. Amém e amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam Teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver Tua glória sem tremor. Tu somente és santo, só Tu és perfeito, Deus soberano, imenso em Teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, Tuas obras louvam Teu nome com fervor. Santo, 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 justo
e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Amém. Ele é santo. Amém? Diga, Ele é santo. Aleluia. Você pode se assentar. Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Meus irmãos, a palavra de Deus, nós sabemos, ela tem o poder de mudar nosso pensamento, a nossa forma de entender a realidade. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo, em Romanos 12, versículo 2, afirma isso. Não vos conformeis com esta época, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, de acordo com a Bíblia, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O pastor Rodrigo falou algo muito importante. Quando Deus coloca diante dos nossos olhos algo que nos entristece, algo que aperta o nosso coração, algo que nos tira a paz de espírito, é uma situação na qual Deus coloca para que estejamos orando por essa situação, orando por essa questão. Nós temos na Bíblia o exemplo de Neemias. Quando Neemias ficou sabendo da situação que estava em Jerusalém, com os muros derribados, o que ele fez? Orou ao Senhor. Buscou a presença de Deus com intensidade. E Deus orientou naquilo que ele deveria fazer. Por isso a importância da oração. A oração, Deus age através dela. Deus criou todo o universo. E na criação do universo, Deus permite que através das nossas orações, Ele possa intervir em tudo aquilo que acontece. Por isso devemos continuar orando. Para Deus nada é impossível. Nada. Nós vamos estar orando, pedindo a Deus agora, que Ele continue falando ao nosso coração, por meio da sua palavra. Vamos orar. Pai, na tua presença e oração, nós pedimos em nome de Jesus. Continue falando conosco, Senhor. Fala, Senhor, ao nosso coração por meio da tua palavra. Usa-me, ó Senhor, como instrumento nas tuas mãos para anunciar a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, seja clara, que a tua palavra seja transformadora. Que a tua palavra opere mudança, Senhor, em nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos como é importante começar algo bem. Quando se tem um bom começo, nós podemos dizer que provavelmente haverá um bom desfecho, um bom fim. Né? Por isso é muito agradável quando nós vamos, por exemplo, em um casamento. No casamento de festa, o casal diante do altar, assumindo compromissos de amor um para com o outro, não é verdade? Pedindo as bênçãos de Deus, orando, pedindo que Deus conduza o casamento deles. Algo que começa bem, provavelmente pode continuar bem. E é interessante nós observarmos a palavra de Deus, esse princípio do bom começo. Como é importante o bom começo? Nós estamos lendo na palavra de Deus, nas nossas meditações semanais, diárias, aliás, o livro de 2 Crônicas. Né? Exatamente, acaba hoje o livro de 2 Crônicas. E o livro de 2 Crônicas conta a história de vários reis de Israel. E a história, a vida deles, falam muito ao nosso coração. E é interessante observar em várias histórias a importância de um bom começo. Nós vemos na Bíblia, por exemplo, a história de Asa, um rei de Israel. O nome Asa significa curador ou doutor. E Asa acabou enfrentando uma grande adversidade, um grande inimigo, assim que começou a reinar. Vamos ver que inimigo que era esse. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 14, até eu convido os irmãos que mantenham a Bíblia aberta em 2 Crônicas, que vamos ver vários textos nesse livro. 2 Crônicas, capítulo 14, diz o seguinte, 14, dos versículos 1 e 2, e depois o versículo 8 a 12. Diz assim, ó. Abias descansou, que era o pai de Asa. Abias descansou com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa.
em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus. E a Bíblia continua no versículo 8. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.000.000 de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Um bom começo. Asa como rei de Israel, seguindo no lugar de seu pai Abias. Asa, como a Bíblia diz, era um homem bom e reto perante Deus. Foi enfrentar um exército muito mais poderoso do que ele, o dobro de poder do que ele. E o que Asa fez? Orou a Deus. Pediu que Deus intervisse. E Deus deu vitória. Um excelente começo. A Bíblia nos fala de um outro rei, também que teve um começo muito significativo. No livro de 2 Crônicas, agora no capítulo 24, nos fala desse rei, que é o rei Joás. Joás significa fogo de Deus. O Deus doa, Deus abençoa. Diz aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 1 e 2. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia, de Bérseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Novamente um começo excelente. E a história de Joás é uma história muito significativa, porque Atalia, uma pessoa que assumiu o trono em Israel, em Judá, começou a matar todos os descendentes do rei Davi. E Joás foi protegido, era um bebezinho ainda, foi protegido. E ele foi guardado no templo, sob a proteção do sacerdote Joiada. Joiada foi um sacerdote tão temente a Deus, que pela liderança dele, conseguiu colocar Joás, com apenas 7 anos, como rei de Judá, rei de Jerusalém. E Joiada foi tão significativo que quando ele morreu, ele foi sepultado junto com os reis de Judá. Tamanha importância de Joiada na vida de Joás. Um excelente começo nós podemos ver na vida de Joás. Um excelente começo. Um outro exemplo na Bíblia que podemos observar com um excelente começo foi o próprio rei Salomão, que significa pacífico. Lá no livro de 2 Reis, no capítulo 1, 1 Reis, capítulo 3, no versículo 5, nos fala como começou bem Salomão. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração. Perante a tua face mantiveste-lhe esta grande benevolência, que deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar.
Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar esse grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento, para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até que não me pediste, o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares os meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Um bom começo, com muitas vitórias, muitas conquistas diante de Deus. A mensagem, a palavra de Deus, nos convida a olharmos para o início da nossa vida cristã. Quando aceitamos a Cristo como Salvador, nos convida a olhar para as vitórias que Deus já deu em nossa vida. Quantas vitórias! Quantas vezes enfrentamos um inimigo extremamente poderoso, como Asa enfrentou, muito mais poderoso do que nós, uma dificuldade financeira, uma enfermidade, algo que nós não sabíamos o que fazer. Suplicamos a Deus e Deus nos deu vitória. Quantas e quantas vitórias Deus já deu em nossa vida. Quantas vitórias. Um bom começo é muito importante. E começar bem, servindo ao Senhor, é essencial. Mas a vida desses reis, dessas pessoas, nos ensinam também que um bom começo nem sempre significa um bom fim. Um bom começo nem sempre significa um bom fim. E nós já presenciamos situações assim também. Casamentos maravilhosos, cercados de toda pompa, de toda alegria, com muitas expectativas, oração, suplicando as bênçãos de Deus, com o desenvolvimento dele, acabou não se concretizando aquilo que foi pensado, aquilo que foi sonhado. A mesma coisa acontece no nosso relacionamento e na nossa vida com Deus. Por isso é necessário essa advertência de Deus ao nosso coração. Começamos bem a vida cristã. Como que está a nossa vida cristã agora? Como que está o nosso relacionamento com Deus agora? Como é que está? Olha só o que aconteceu com Asa. Um homem que enfrentou um exército de 1 milhão de etíopes. Pediu a direção de Deus, suplicou que Deus estivesse abençoando a sua vida e Deus lhe deu vitória. O que Asa fez conforme foi passando o tempo? Lá no livro de 2 Crônicas, agora no capítulo 16. 2 Crônicas 16, a partir do versículo 7. Olha o que aconteceu. 2 Crônicas 16, a partir do versículo 7. Naquele tempo, veio Anani a Asa, rei de Judá, ele disse: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. O que aconteceu? Asa ia enfrentar um novo inimigo, um rei chamado Baasa. O que Asa fez? No lugar de confiar em Deus, orar a Deus, resolveu fazer alianças. Olha o que diz a palavra do Senhor, aqui em 2 Crônicas 16. Então Asa tomou prata e ouro, 2 Crônicas 16, versículo 2. Então tomou Asa prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou os servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro, vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei de Asa e enviou os capitães do seu exército contra a cidade de Israel, e feriu a Ijon, Adã, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Em outras palavras, ele fez uma aliança política,
acreditando que a aliança política resolveria a situação contra o rei Baasa. Por que não confiou em Deus antes? Por que não manteve a sua fidelidade em Deus como tinha antes? Por que resolveu agora fazer uma aliança política para enfrentar um inimigo chamado Baasa? Por que ele fez isso? Deus mandou um profeta Anani repreendê-lo por essa atitude. E eu me lembro, na minha experiência, quando eu tinha cerca de 18 anos de idade, aceitei a Cristo como Salvador quando eu tinha 15 anos. Com 18 anos, eu estava desempregado. Pedi a Deus um emprego, e o emprego não vinha. Era a época do serviço militar. Um contexto de muita crise econômica naquela época no Brasil. E aí chegou um irmão da igreja, que eu frequentava, que ele estava fazendo campanha política para o prefeito da cidade que eu morava, e falou assim para mim: fica tranquilo, porque se ele ganhar, eu vou te dar um emprego. Aquela palavra encheu meu coração de esperança. Poderia continuar orando a Deus, mas eu acreditava, se aquele político ganhasse, eu conseguiria um emprego. E teve todo o processo eleitoral. E, logicamente, eu votei naquele político para prefeito. E chegou o período da apuração. Eu lembro que à noite eu ligava o rádio, a apuração varava à noite, contando os votos. Eu ligava o rádio para tentar sintonizar o canal do rádio que estava fazendo a apuração. E meu coração não dormia esperando que aquele político ganhasse as eleições. E ele ganhou. Meu coração saltou de alegria. Agora o meu emprego virá. O meu emprego virá. E no domingo eu estava na igreja. Chegou aquele irmão político e falou para mim, na frente dos meus colegas: você sabe que eu nunca te prometi um emprego, né? Eu nunca fiz nada disso. Ele fez a promessa diante de meus irmãos da igreja, que eram alguns jovens junto comigo, e deu essa resposta diante dos outros. Eu tenho uma personalidade que é difícil eu responder. Eu simplesmente fiquei em silêncio e me entristeci muito. Porque eu pensei, por que eu não confiei em Deus? Porque eu achava que um político ia resolver a minha situação e ia me conseguir um emprego. Foi muito triste. Só que essa tristeza não parou aí. Passou o tempo, e nessa igreja eu acabei me tornando presbítero mais tarde. Esse mesmo irmão agora, numa outra eleição, resolveu concorrer como vereador da cidade. E na igreja, uma outra pessoa também resolveu concorrer como vereador, só que de partidos opostos. Naquela época, não existiam as redes sociais como existem hoje, né, que as pessoas fazem suas divulgações. Era pintar o muro das casas com o nome do candidato. E começou a haver uma briga dentro da igreja sobre quem era o candidato que a igreja iria apoiar. Quem era o candidato? Final da briga, a igreja, que era uma igreja muito impactante em toda a região do nosso presbitério, com muitas pessoas, se dividiu completamente. E cada um foi para o seu lado. Cada um foi para o seu lado. A palavra de Deus nos orienta, nos adverte sobre essa questão extremamente séria. A nossa confiança tem que estar completamente em Deus. Um bom começo não garante um bom fim. É necessário que continuemos confiando em Deus em toda e qualquer situação e não coloquemos o nosso coração de forma nenhuma em qualquer político. Tanto faz quem seja o político. Tanto faz. Porque o nosso coração deve estar no Senhor. Atualmente, nessa polarização política enorme que estamos vivendo, muitas famílias estão divididas. Isso é extremamente triste. Uma pessoa que eu conheço, não é da nossa igreja, não posso falar com tranquilidade. A mãe dele morreu. Quando a mãe dele morreu, ele falou com a tia dele: olha, minha mãe morreu e eu conto agora com as suas orações. Porque tanto ele como ela são cristãos, crentes. Conto com as suas orações. E essa tia, né, mais tarde descobriu que ele não vota no candidato dela. As orações acabaram. Ela nem conversa mais com ele. Nem cortou relações, tirou dos grupos de WhatsApp. Isso é extremamente triste. Isso não está acontecendo em um lugar ou outro. Nós estamos vivendo essa realidade. É muito triste. Aonde está a nossa confiança? Um bom começo
não significa um bom fim. A nossa confiança tem que continuar exclusivamente em Deus. Asa confiou em alianças políticas, mas não apenas isso. Aconteceu algo mais. Olha só o que o profeta Anani falou de Asa. Aqui, 2 Crônicas 16, versículo 8, agora. Ele continuando a repreensão de Asa. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedesse loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere. Ele não gostou das palavras de Anani. Do tronco, porque se enfurecera contra ele. Por causa disso, na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Asa não aceitou aquela repreensão, porque simplesmente o profeta disse: por que você não continua confiando em Deus? Deus não te deu vitória? Deus não te deu vitória contra os etíopes? Por que você fez isso? E o texto continua no versículo 11. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros quanto os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá, de Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. É errado confiar nos médicos? De forma nenhuma. Os médicos são necessários, mas sem Deus, a ação da medicina não dá resultado. Nós precisamos de Deus. Quando nós vamos ao médico, a qualquer médico que seja, nós precisamos pedir que Deus abençoe, dê sabedoria aos médicos, que os medicamentos que estamos tomando dê o resultado esperado, porque é Deus que está guiando a mão dos médicos. Eu me lembro que em Sumaré tem um médico cristão, que tem um quadro no consultório dele, que mostra um médico fazendo uma cirurgia, e atrás do médico, Jesus segurando as mãos do médico. Um quadro extremamente lindo, e é realmente o que ocorre. É Jesus que dá a vitória. É Deus que abençoa e guia os médicos. O rei Asa, no lugar de confiar em Deus, acreditava que simplesmente a medicina resolveria. E ele ficou gravemente doente. E a Bíblia diz: descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Isso aconteceu com Asa. Um bom começo nem sempre indica que será um bom fim. Por isso é necessário mantermos a nossa confiança, fidelidade a Deus, como nós tínhamos antes, como ocorreu quando iniciamos a vida cristã. E Joás? Joás também. Olha só, 2 Crônicas, capítulo 24. Joás assumiu o trono de Israel graças à proteção de Joiada. Joiada, sacerdote, o protegeu contra a morte certa de Atalia, o guardou no templo, o colocou com 7 anos como rei de Jerusalém. Entretanto, quando Joiada morreu, o que Joás fez? A Bíblia nos diz aqui no versículo 17. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postos ídolos e aos ídolos. E por essa sua culpa veio grande ira sobre Jerusalém, Judá e Jerusalém. Ele simplesmente abandonou a Deus. Voltou-se o seu coração para falsos deuses. Esqueceu-se do Senhor. Porém, o Senhor lhe enviou profetas para os reconduzir a si. Esses profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. Os profetas falando: voltem a confiar em Deus. Voltem a colocar a sua confiança no Senhor. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias. Quem era Zacarias? Filho de Joiada, aquele que havia salvado, que havia protegido. O qual se pôs em pé diante do povo e lhe disse: assim diz Deus, por que transgredis o mandamento do Senhor, de modo que não prosperarás? Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram.
por mandato do rei, no pátio da casa do Senhor, Joás matou Zacarias, filho de Joiada, que o havia salvado da morte certa. Porque ele não acertou a repreensão de Zacarias, que falava que ele deveria se voltar para Deus. Olha o que ele fez. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, que este ao expirar disse, o Senhor o verá e o retribuirá. E foi de fato o que aconteceu. Joás sofreu uma intriga e acabou sendo morto. É necessário mantermos a nossa fidelidade a Deus. O tempo passa. Como está a nossa vida diante do Senhor? Como está a nossa confiança em Deus? Em quem nós temos colocado a nossa confiança? E Salomão? A palavra de Deus nos diz que o seu coração foi seduzido pelas mulheres. Ele construiu templos para suas mulheres e começou a adorar os deuses das suas mulheres. E ele sofreu gravemente por isso. Um bom começo não necessariamente indica um bom fim. Por isso a necessidade de mantermos a nossa fidelidade a Deus. Olha a advertência que a palavra de Deus traz ao nosso coração, aqui em Ezequiel 18, de 26 a 28. Diz assim: se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Em outras palavras, nós que estamos servindo ao Senhor, se nos desviarmos do caminho do Senhor e acharmos o seguinte, pelo tempo que eu servi a Deus, eu já tenho crédito. Então, se eu pisar na bola agora, não vai acontecer nada comigo. Porque, afinal de contas, quantos anos servi ao Senhor? Quanto tempo me dediquei a Deus? Não é assim que acontece. Deus quer a nossa fidelidade até o final dos nossos dias. Por isso o texto diz, se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá por causa dela, na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas se o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar o que é justo e reto, ele preservará a sua vida. Pois se ele percebe o que fez e se converte em todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. E nós temos na Bíblia um exemplo de um rei Manassés. Manassés, sem dúvida, é o pior rei da história de Israel. O pior rei. Não há rei pior do que ele. De tudo que se possa imaginar, ele cometeu pecados. Chegou a sacrificar os seus próprios filhos aos demônios. Ele virou um feiticeiro, praticamente, Manassés. E Deus o repreendeu tremendamente, ele foi preso. E a Bíblia diz que na prisão ele se converteu a Deus. Humilhou-se diante do Senhor e Deus mudou a vida dele, ele retornou ao reinado de Israel. Pela conversão dele numa situação mais grave. Não houve rei na história de Israel tão terrível quanto Manassés. Não houve. Isso é uma indicação clara que a misericórdia do Senhor está sempre presente em nossas vidas. É necessário, sim, nós sempre mantermos nossa fidelidade diante de Deus. Eclesiastes 7:8 tem uma afirmação muito significativa. Diz o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Por isso, meus irmãos, eu admiro extremamente, eu louvo a Deus pela vida de irmãos que são exemplo na minha vida. Um deles é o próprio pastor José Coelho Ferraz. Ele foi fiel ao Senhor até o final dos seus dias sobre a face da terra. Quando ele faleceu servindo ao Senhor. Isso me faz pensar como é desafiador uma situação dessa. Porque na nossa vida passa por tantas situações difíceis, por tantas situações complicadas, que às vezes tende a nos afastar do Senhor. E ele manteve a sua fidelidade até o final dos seus dias. Eu vi um documentário sobre o Billy Graham, até eu comentei com o pastor Rodrigo. O Billy Graham viveu 100 anos. 100 anos. Ele nasceu em 1918 e morreu em 2018. Ou 100 anos, estava quase a completar 100 anos. Né? Billy Graham. E a vida dele inteira, o documentário mostra isso, uma integridade total. Fidelidade a Cristo a todo instante, a todo momento.
Nenhuma pessoa conseguiu apontar nele qualquer coisa que denegrisse a sua imagem de fidelidade ao Senhor. Nos lembra automaticamente do apóstolo Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse deve ser o desafio constante da nossa vida. Porque no dia a dia, quantas situações difíceis nós passamos? Quantos desafios nós enfrentamos? Quantas situações complicadas nós vivenciamos? Quantos irmãos nós conhecemos que iniciaram bem a vida cristã, mas as dificuldades do dia a dia os afastaram do Senhor Jesus? Para esses irmãos, ainda há esperança de voltar para o Senhor. Como para todos nós, ainda há esperança de voltar para o Senhor. Porque o nosso Senhor fala em sua palavra, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade a Cristo Jesus é até o final dos nossos dias. Nós que temos a Cristo como Salvador, estamos aqui um certo tempo da vida cristã, quantos sofrimentos passamos, quantas aflições, quantas vezes nosso coração ficou apertado, as lágrimas vieram aos nossos olhos, quantos pecados nós cometemos, quantas coisas que nós achamos que deveríamos ter feito e não fizemos. Mas mesmo assim, sabemos que Deus está conosco, Deus nos protege, Deus nos socorre. A importância de manter a nossa fidelidade a Deus a todo momento, a todo instante. O que é necessário para que um bom começo tenha um bom fim? Quando nós vemos a história desses erros, nós nos perguntamos o que é necessário? É necessário sempre ouvirmos a palavra de Deus, sem rejeitá-la. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é como espada de dois gumes, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha o que diz lá Hebreus 4, versículo 12. A necessidade de nós termos a nossa vida dirigida constantemente pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A necessidade de meditarmos e nos voltarmos inteiramente para a palavra de Deus. Como a palavra de Deus, ela aponta exatamente o que nós temos feito de errado, os nossos pecados, o que muitas vezes acontece, quando o pecado começa a assediar o nosso coração e começamos a afastar de Deus, naturalmente nós deixamos de ler a Bíblia. Como vou ler algo que me condena? Como vou ler algo que me convida a se voltar para Deus? Como vou ler algo que me orienta a ter uma vida diferente? Eu não quero isso para mim. Por isso, é necessário ouvirmos a palavra de Deus. Os reis não ouviram. Asa não ouviu Anani, mandou prender esse profeta que anunciava a palavra de Deus. Joás fez ainda pior, matou Zacarias, que estava falando para ele se voltar para Deus. Salomão teve vários advertidos pelo Senhor, mas Salomão tem um caso interessante. Há muitos estudiosos que dizem que Salomão, com a graça de Deus, deve ter voltado para o Senhor. Porque Jesus cita Salomão, em relação à rainha etíope que veio visitá-la, né? E lá no livro de Eclesiastes, Salomão fala algo, no final da sua vida, que ele já estava velho, ele diz o seguinte, olha só. De tudo que se tem ouvido, Eclesiastes 12, versículo 13 e 4. De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, muitas pessoas afirmam que Salomão provavelmente se voltou para o Senhor no final dos seus dias, apesar do seu pecado. E a palavra de Deus nos orienta. É necessário ouvir a palavra de Deus e permanecer em Cristo. João capítulo 15, diz assim ao nosso coração. João 15, a partir do versículo 1, faz a seguinte afirmação às nossas almas. Diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta.
e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Viver na total dependência do Senhor Jesus Cristo, total dependência dele. E ao percebermos que pecamos, o que devemos fazer também? Finalizando, a palavra de Deus nos diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 4, diz assim, Apocalipse 2, a partir do versículo 4, a palavra de Deus, o nosso coração, faz a seguinte afirmação. O Senhor Jesus falando às igrejas e falando ao nosso coração. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E, senão, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Lembra-te de onde caíste. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Deus nos convida a nos voltarmos para Ele. Nos voltarmos para Ele. Essa advertência da palavra de Deus é algo que deve ficar guardado no nosso coração. Um bom começo não significa necessariamente um bom fim. Por isso nós precisamos manter a nossa fidelidade a Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida. Provações virão, dificuldades nós passaremos, que testarão a nossa fé ao extremo. Mas nós temos que manter a nossa fidelidade a Deus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, nós suplicamos em nome de Jesus, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa ficar guardada no nosso coração. Que nós possamos, Senhor, ao analisar a vida desses reis de Israel, que começaram tão bem o seu reinado, mas depois se desviaram de Ti. Que nós possamos, ao analisar essas vidas, percebermos a importância de mantermos a nossa fidelidade a Ti em todas as circunstâncias. Nunca deixarmos de confiar em Ti. Por mais que as tensões do mundo, as tentações nos façam querer olhar para outras coisas, que nós possamos sempre olhar para Ti, Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Que dia após dia nós possamos nos fortalecer em Cristo Jesus para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar agradecendo pela oportunidade que tivemos de participar da santa e bendita mesa do Senhor. Pai, com muita gratidão em nossos corações, nós elevamos à Tua presença o nosso coração, que ele seja digno deste ato tão maravilhoso que é o memorial do nosso Senhor e Salvador Jesus. Obrigado por todos nós que tivemos esse privilégio de tomarmos a ceia como referência à volta do Senhor Jesus. Amém. O envio da palavra de Deus nos diz, encerrando o culto: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Colossenses 3, versos 15 e 16.
Convido o nosso irmão, reverendo Ramão, que esteja fazendo a oração final e impetrando a bênção do Senhor. Não esqueça, então, dia 13, Ramão está aqui com a gente, 13 de novembro. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua infinita bondade. Ó Senhor, que privilégio ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, nos alimentarmos espiritualmente, sabendo que o Senhor é quem está aqui presente conosco, cuidando das nossas vidas, nos recebendo, nos servindo. Obrigado, Deus, pela vida do reverendo Rodrigo, pela vida do reverendo Elias, pelas suas famílias. Pai, esteja cuidando dos teus servos, que as tuas bênçãos estejam mesmo sendo derramadas sobre a vida deles, em todo tempo, em todo momento. Que não falte na vida dos teus filhos a graça, o cuidado, a bênção do Senhor, a presença do teu Espírito Santo os conduzindo com a tua mão poderosa, com o teu cuidado, com o teu amor. Abençoe o presbítero Djalma também na sua saúde, esteja com ele, restaura completamente a sua vida, cuida da vida do teu filho como sempre, tua presença na vida dele, na vida da sua família. E abençoe, ó Pai, a tua igreja, os nossos irmãos e irmãs aqui reunidos, com a tua graça maravilhosa, com o teu grande amor, com o teu cuidado. Que todos aqui, ó Deus, sejam abençoados por ti, seja cuidado por ti. Aqueles que não puderam estar aqui, Pai, visita, ó Pai, que o teu Espírito Santo os alcance também. Que não falte na vida dos nossos irmãos aqui o cuidado e a bênção do Senhor. Abençoe as crianças, Senhor, para que eles continuem servindo ao Senhor, para que eles permaneçam em Ti, para que eles fiquem, ó Pai, mesmo na Tua presença, que a Tua palavra no coração deles seja uma fonte que possa conduzi-los para sempre, ó Deus. Que o Senhor continue conosco, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja na tua vida, meu irmão, minha irmã, e de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém.